E com vocês, a palestra A Força da Arte e seu impacto em vidas e comunidades. Daniel Santo iniciou sua trajetória na dança ainda adolescente, através dos projetos da Escola Instituto de Educação São Francisco, situado na Zona Norte de Porto Alegre. A paixão pela dança se aprofundou mais a cada experiência vivida em pequenas apresentações e também em grandes festivais de dança dentro do nosso estado. Possui experiência como bailarino em danças populares, danças urbanas, balé clássico e dança contemporânea. Desde 2017, realiza um trabalho social no bairro Restinga Nova, dentro da instituição Renascer da Esperança, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje é coordenador e coreógrafo do projeto Renascer da Restinga, Dançar é Arte, onde conta com 60 bailarinos entre 9 e 16 anos de idade, os quais têm a oportunidade de aula em dança contemporânea, danças populares e danças urbanas. Na palestra de hoje, Daniel Santo. Graciela Souza. Bailarina com 23 anos de experiência em jazz, dance, dança contemporânea e danças urbanas. Formada em Educação Física com pós-graduação em Dança e Dança-Terapia. Iniciou sua trajetória no projeto social PEI, Grupo Baturi Dança, e desde 2003 atua como professora de dança, com ênfase em projetos sociais. Fundadora e diretora do Grupo Explosão da Dança, desde 2005, onde também atua como coreógrafa. É palestrante convidada nas oficinas de danças urbanas do curso de Educação Física da Unicinos. Reconhecida em 2024 com o título de Cidadã Leopoldense, pelo impacto social do seu trabalho artístico. Premiada em diversos festivais como melhor professora e coreógrafa, melhor escola de dança projetos sociais por 7 anos consecutivos, melhor escola de danças urbanas e melhor pesquisa coreográfica. Graciela Souza. Vitória Matias. Bailarina, professora e coreógrafa. Iniciou sua trajetória em 2016 no PROD e formou-se em balé, jazz contemporâneo e danças urbanas pelo Grupo Gross. Aperfeiçoou-se em festivais e cursos, indicada ao Prêmio Revelação no Prêmio Curitiba e eleita melhor bailarina do Swing Dança 22 anos. Em 2025, participou de intercâmbio cultural na Disney Springs com o Grupo Gross. Vivenciou repertórios de Roseli Rodrigues em imersão na Raça Companhia de Dança e recebeu bolsa no Festival Ballet Beyond Borders nos Estados Unidos. Recebeu monção e homenagem da Câmara de Eldorado do Sul. Atualmente, é referência no jazz e lyrical jazz, atuando como professora, bailarina e coordenadora de marketing do Grupo Gross. Vitória Matias. E para mediar essa palestra, Julinho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, lembrando que depois disso a gente tem bagunça, hein? E vocês que estão no mezanino, vocês podem descer. Tá liberado. Ai, ai, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, porque
eu já tive dentro de projeto, eu vim de projeto, e o mais legal é ver que os projetos eles têm uma potência muito grande. A gente tem 3 pessoas aqui totalmente diferentes, com histórias diferentes, mas com um único objetivo: fazer corpos que estão querendo uma oportunidade irem para um outro local da sua dança. Então, eu vou começar lá do Dani para cá. Dani, como é para ti estar dentro do projeto e não entrar no lugar de irmão mais velho, pai, melhor amigo, de olhar eles como realmente alunos? Boa noite a todos. Para mim foi um grande desafio, né? Um grande desafio, porque, na verdade, eu sou de Alvorada e eu fui trabalhar na Restinga. E, com todo o meu conhecimento em dança, eu tive que implementar, com algumas resistências, toda a nossa disciplina, né, de bailarinos, enfim, com um público muito vulnerável, né? Não foi fácil, né? Eu estou lá há 8 anos, mas com 8 anos, a cada ano com um crescimento, mas não só de arte, um crescimento de ser humano mesmo. Então, acredito que na comunidade, em projetos sociais, quando a gente fala em projeto social, é muito mais do que dança. Tu precisa ter experiência de vida, tu precisa entender os problemas pessoais, não só do bailarino, porque muitas vezes a gente acaba abraçando até os problemas do pai, da mãe. Às vezes não é o pai, a mãe, é a tia que cuida. Sim. Enfim, existe... Tu deve saber, né? Que a gente trabalha a dança, mas no projeto não é só isso. São 2 corações, né? E para ti, Gra, como é que funciona assim? Já que hoje a primeira coreografia tinha 108 pessoas, né? E são quantos? Fala no microfone aí para isso. 108. 108. E quantas pessoas são total que fazem parte? Hoje a gente tem uma estimativa de 315. E como é que tu lidar com essa questão de não ser a mãe, não ser a melhor amiga, não ser a irmã, ter que entrar nesse lugar de professora, coordenadora e diretora? Eu acabo assumindo o papel meio que de mãe também, às vezes. Isso é bem difícil estar distante, né? Mas ali dentro do Explosão, e eu, quando saí de projeto social, né, principalmente, eu ia me apresentar e as pessoas sempre falavam assim: ai, que lindo, coitadinha. E esse coitadinha me machucava, porque eu estava lá para mostrar a minha arte, não da onde eu saí. Então, o Explosão nasce dessa vontade, de mostrar para eles que eles podem chegar onde eles querem e que eles vão ser vistos pelo talento deles, e não pelo lugar que eles moram, aonde eles estão inseridos, né? E, voltando ali à tua pergunta, é muito difícil não estar nessa posição de mãe, muitas vezes, mãe de coração, porque tu acaba tendo vínculo, né? São horas ali com eles. Eu entendo que a arte é um lugar de um mundo colorido, onde o problema maior vai ser um passo que tu não conseguiu fazer, e não toda a realidade que eles enfrentam. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser ignorada. Então, a gente tem o abraço, o acolhimento, o carinho. Tu não está legal hoje. O pessoal do Explosão vai lembrar o que eu faço isso sempre. Tu não está legal hoje. Quer conversar? Né? Então, eu acho que é muito difícil não estar nesse lugar. Bom, é óbvio que a Vitória, né, ela atua de um outro lado, que para mim ainda eu acho que é o lado pior, porque ela foi colega, se tornou instrutora, professora, e aí ter que voltar para a sala de aula com uma outra nomenclatura. Como foi isso para ti? Então, eu fiquei refletindo enquanto eles estavam falando que muitas das coisas que eu tinha perspectiva como aluna nos meus professores do projeto, nos professores do estúdio, quando eu entrei para o estúdio, era de um jeito, e como que eu me porto hoje como professora, tendo passado por isso. Então, lá no projeto, muitas vezes, era o meu momento de respiro. Para além da escola, era o meu momento assim, de sonho real, sonho vivido. Ensaiar as coreografias, ensaiar para um festival no projeto social, era tipo assim, cara,
o meu sonho, o meu objetivo daquele ano, o objetivo da vida. E fazer essa troca como professora e ver que o teu aluno está tendo essa expectativa sobre você, sobre assim, cara, me corrige, estou aqui, estou disponível. E acho que a realidade de quem vem e quem é ou bolsista ou faz parte de projetos sociais dentro das escolas, ela é muito próxima, porque eles entram nesse universo acadêmico com os olhos assim, ó, eu quero absorver tudo, mas não sei por onde começar. E aí que tem o professor para instruir. E se o professor ele tem esse conhecimento de que a realidade influencia no meu aprendizado, a sensibilidade e a didática vai ser outra. Porque eu vou olhar para aquela criança que chegou de um jeito e eu vi que teve alguns resquícios, eu vou assim, não, peraí, não é sobre o plié, não é sobre o contratempo que ele fez hoje, é sobre outra coisa. E aí tem um acolhimento, acho que é essa experiência de vida que traz, sabe? E uma coisa que eu percebo, eu quando me conectei com a Margaret, foi numa apresentação do PEI, lá em São Leopoldo, que eu fiquei, literalmente, assim, muito feliz de ver aquele teatro lotado de criança ali, eles com aquela fome de fazer a coisa acontecer. E eu sei que, quando a gente fala sobre projeto social, as pessoas levam para um lado mais de coitadinhos. Mas eu acho que essa fase, ela vai desmoronando conforme o aprendizado de sala de aula. Faz sentido? Então, eu vou jogar a pergunta aqui, daí a gente divide a resposta, tá? Essa questão de dança, educação e lar, como vocês administram isso? É um desafio. Falta, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que nós, da arte, a gente tem essa facilidade de coração, né? Eu tive que, pelo menos para mim, né, no início, eu tive que realmente separar esses 3 pontos mesmo, né, que tu mencionaste, que é a dança, a educação e o lar. Então, tu vai vendo a questão dança, sobre a sua disciplina e técnica, sobre a educação, porque daí vamos supor, dança bem, tem talento, mas tem dificuldades, né, de educação, que tu tem que posicionar ele disciplinamente. E tem as questões de casa, do lar, né? Então, para mim, foi bem difícil. Bem difícil. Por exemplo, quando eu falo sobre isso, no projeto que eu trabalhava, era assim, tu quer dançar, o teu boletim precisa estar assim, e em casa tu tem tarefas a cumprir. Se chega na sala, os 2 últimos não estão completos, beijo. E esse processo de dizer não para a criança, eu acredito que é um processo que dói, mas a gente precisa também ajudar nessa educação. Eu acho que, pelo menos eu tento trabalhar com eles o todo, né? Eu sempre falo para eles que hoje o Explosão vai fazer 20 anos, né? Fez 20 anos, tem a sede própria dele, né? Quando eu comecei em projetos sociais também, na época era 60 centavos a passagem, eu não tinha, eu ia a pé, né? Eu ganhei a bolsa, eu não tinha o valor, eu chegava lá suada, né? A Margit me ajudava também, muitas vezes, com passagem e tudo mais, né? Então, eu passei várias coisas nisso, e hoje eu entendo que tudo que eu passei me tornou para chegar lá, e quando eles falam que ele tem um problema, eu falo, eu tive isso e eu estou aqui. Só que, para poder chegar em tudo isso, são 3 coisas que eu aprendi: disciplina, disciplina e disciplina. Então, nesse tempo dando aula, o que eu entendo? Eu vejo bailarinos maravilhosos que não têm um complemento do estudo, ou da família, né? Ou da questão, tipo, são muito bons, mas não têm disciplina, disciplina, disciplina. Então, acho que, indiferente da área que tu vai trabalhar, 13 requisitos, sabe? Quando eu falo disciplina, não estou dizendo aquela coisa militarista, estou dizendo horário, palavra, cumprir. Se eu falar que eu vou fazer, vou dar o meu melhor, sabe? Então, nesse sentido. Então, durante esse tempo, eu tenho vários bailarinos que se tornaram bailarinos profissionais, mas porque eles tiveram esses 3 requisitos. E, no meio do caminho, eu perdi muitos bailarinos, porque eles não tiveram isso. Então, a minha fala sempre é tentar essa conquista. Dizer, tu precisa fazer isso, mas tu tem que tal coisa. Tu acha que isso vai te levar a algum lugar?
Tu acha que isso? Então, eu acho que essa questão do diálogo, de dizer, ó, vai por aqui, quem sabe se... E aí fica com eles, né? A escolha, o caminho por onde eles vão. Vai fundo. Pensando nessa questão da disciplina, né? Muitas vezes eu tinha que ou voltar de uma aula, que é lá em Sapucaia, eu morava em Eldorado, e eu falava assim, ou eu fico para ensaio, ou eu vou embora, porque não tem como voltar, que vai ser muito tarde. E daí o professor me instruía assim, não, eu te levo em casa. E isso me dava um olhar para o futuro de que, tipo, peraí, tem alguém acreditando em mim. E muitas vezes agora eu me vejo nesse lugar. Que às vezes a pessoa não vai no ensaio, não vai, professora, eu não posso essa semana. E eu entendi, tá, mas por quê? Porque eu estou sozinha em casa e eu não consigo ir caminhando até a escola. E eu falei assim, tá, peraí, eu também estou aqui como humano para te ajudar. E daí a gente reconhece nesse caminho que a disciplina não está só em acertar o passo, mas em, tipo assim, ó, prof, eu quero correr atrás. E eu acho que quem vem dessa realidade, a gente tem que educar a querer ir atrás. Porque a gente tem um não garantido. Sim. Tipo assim, eu tenho um não de, tipo, é muito distante. Não vou me esforçar. E daí tem o lugar do professor de falar assim, tu pode, tu tem talento, tu tem potência, tu consegue. Bora? Daí ele te encoraja e fala assim, vamos então. E acho que é essa rede de apoio que tanto os projetos sociais quanto as escolas que têm projetos sociais têm que exercer dentro desse aluno, desse cidadão que está tirando dessa realidade. Foi o que eu senti, pelo menos. E a maneira como tu enxerga, né? Que nem a própria coreografia do Rio Grande do Sul. Ela não nasce da vontade de falar o que a gente passou, porque todo mundo sabe, está na mídia, mas nasce da vontade de dizer, a gente conseguiu voltar, porque alguém estendeu a mão, porque alguém estava olhando para nós. Então, ela sobe ao palco para dizer obrigada. Então, eu acho que é muito nessa perspectiva. É como, que nem quando eu comecei a dançar e tudo, meu pai foi menino de rua, né? Minha mãe, enfim, pedia comida nas casas. Então, a realidade deles era muito diferente da minha. Então, eles queriam me preservar. E eles achavam que essa história de arte, de dança, não ia chegar a lugar algum. E eu, logo de adolescente, eu tinha uma coisa assim, tipo, não tenho apoio dos meus pais. Para eu poder me apresentar, eu tinha que limpar a casa, agradar, fazer um monte de coisa. Mas aí eu comecei a olhar e entender que eles só estavam querendo me proteger. E isso foi muito importante, eles não ficarem me paparicando, porque eles me tornaram forte, para poder, sim, construir uma sede própria no lugar onde vem gente de Porto Alegre fazer aula lá, e aí no jornal só sai que o fulano morreu, que a droga não sei o quê, mas lá está acontecendo um trabalho incrível, que as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para ir lá. Então, me fez erguer tijolinho por tijolinho dessa história. Então, me tornou forte. Então, quando eles vêm com algum problema, o que eu faço? Vamos olhar o outro lado. E se? E se tu buscar isso? Então, a gente, como professor, é pegar a nossa bagagem e estar do lado dele. Oferecer, sim, uma carona, mas dizer de que maneira a gente consegue que tu possa ir para a tua aula? De que maneira tu pode realizar teu sonho? Então, é nessa perspectiva, a gente, como prof, que saímos de projeto social, é dizer, se deu certo para mim, por que não vai dar certo para vocês? Só que tem que ir atrás, né? E essa questão de dentro de sala de aula, e aí, porque a gente que entra na dança, é sempre o caminho aluno, e aí do aluno começa a querer ser monitor, e aí se torna professor, e aí monta o seu grupo de dança, e aí abre a sua escola. Só que nesses 4 pontos falta a questão do empreender, que eu acho muito importante isso. Mas, voltando para a sala de aula, como, por exemplo, o Dani tem uma galera que ele dá aula. É só tu que dá aula ou tem mais alguém? Por enquanto, só eu. Devido a questões financeiras, né? Sim. Porque a gente sabe que é difícil tu fazer um trabalho, porque lá, como eu posso explicar para vocês, lá é uma instituição. E dentro dessa instituição, de turno inverso da escola, né, eles estudam de manhã e vão para o Renascer à tarde. E os que estudam de manhã, à tarde vão para lá de manhã, onde eles têm alimentação, né, e as atividades. E uma das atividades é o projeto da dança. Então, eu sou lá o responsável pelas oficinas de dança e coordenação da dança, né, sobre apresentações e eventos.
Se eu tivesse, como eu gostaria, né, que tivesse mais professores, mas é uma questão da instituição, Sim. entende? Porque já é um projeto social, né? A instituição Renascer da Esperança já depende de apoiadores para sustentar a instituição. Daí nós temos mais o projeto da dança, que é Renascer da Restinga, entende? Então realmente eu abraço tudo lá. É que o Renascer da Esperança veio do carnaval, né? Ou era uma coisa ligada ao carnaval quando surgiu? É da Roseli. Isso, exatamente. isso, Ela isso. é muito do carnaval, sim. E tu, Gra, como é que é lá? Tu tem monitor, professor? Como é que funciona? Eu lembro que quando a gente conseguiu a nossa primeira sala, assim, que foi cedida, né? Ela era super pequenininha, assim, e a gente sempre teve muita quantidade de gente. E aí eu falava para eles, galera, a gente vai ter nossa sede própria e todos os professores de lá vão ser alunos do Explosão. E hoje a gente tem 11 professores e todos são formados pelo Explosão. Então, a gente não tem recurso, né? A gente vai dali, vai de cá, e a gente consegue fazer coisas incríveis. Eu nem sei como acontece, né? E a gente conseguiu. Hoje a gente tem esses 11 professores, eles são remunerados, lógico que não é um valor uau, né? Mas são remunerados, e muitos deles conseguem trabalhar fora também. Então, foi uma promessa que eu fiz. Lá dentro do Explosão, todos que dão aula são formados pelo Explosão. É que sobre essa questão de remuneração, a gente precisa entender o seguinte também, né? Ninguém começa ganhando muito dinheiro. A gente precisa entender esse primeiro passo, sabe? E quando a gente abre oportunidade para as pessoas aprenderem uma profissão, porque a dança, sim, ela é uma profissão, eu acho que vai abrindo a cabeça do jovem, do adolescente, para essa área da mais responsabilidade, entender sobre como administrar seu dinheiro, que, no caso da Vitória, a Vitória viajou para um monte de lugar. Tu continua trabalhando no projeto? Tem gente que dá aula no projeto? Como é que é isso? Vou relatar como funcionava quando eu dançava só no projeto de Eldorado do Sul. Lá, eu era só aluna durante um tempo, e daí eu tinha essa ânsia de querer mais, e me grudava na professora assim, tá, mas eu posso ajudar? Posso ajudar? E daí eles começaram a iniciar o processo de monitoria ali, de auxiliares. E daí, com o orçamento do projeto, eles começaram a distribuir para, tipo, agora a gente vai ter auxiliares. E eu comecei a dar aula lá. Eu, 35 crianças, 14 anos de idade. E eu ficava assim, socorro, tudo certo. Daí, depois do desenvolver das coisas, eu fui para a escola de dança, para o Gross, e lá eu entrei de novo como bailarina e começou esse outro processo. E eu lembro até de uma palestra que teve aqui no Sim Dança sobre carreiras na dança. E eu acho que quando a gente está só como bailarina num projeto, a gente não entende a dimensão que é a área dança como profissão, como empreendimento e tudo mais. E daí eu vi aquela palestra e comecei a refletir. Nossa, mas eu posso ser, sim, professora, traçando um caminho, posso ser, sim, coreógrafa, traçando outro caminho, e posso ser, sim, coisas que podem só acrescentar na dança, como um operador de luz, como um assistente aqui. E daí eu fui abrindo essa cabeça. E engraçado que até hoje eu fico pensando assim, cara, o quanto a dança me trouxe perspectiva de vida. De entender que, assim, pode ser que não dê certo como bailarino, assim, aquele sonho de ir para uma companhia da Europa e ficar lá com um salário fixo. Mas aqui no Brasil a gente consegue viver da dança, através dessa perspectiva de vida que a gente constrói desde as primeiras aulas lá e tudo mais. O que eu penso é assim, por exemplo, no meu caso, tá? No meu caso, eu levei a dança para um lugar inimaginável. Dentro de palestras, treinamentos, consultorias, simpósios. Eu levei a dança para um outro palco, onde quem está assistindo não é o olhar de bailarino, professor, coreógrafo. Entende? E eu fui palestrar num evento semana passada de dança e eu falei, a gente precisa olhar para a dança não no contexto só do produto final, de vir para o palco, de entender que financeiramente a gente leva ela para outros lugares. Se tu entender da dança e estudar a iluminação, cara, tu vai potencializar outras pessoas ensinando isso. Se tu entender da dança e for alguém da técnica de som, tu vai poder potencializar. O que eu percebo é que as pessoas entram numa caixa e elas não querem sair dali. E falando em caixa, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei como vocês vão sentir ela.
Mas a gente sabe que tudo tem começo, meio e fim. Como vocês se sentem quando vocês veem um pedaço de vocês saindo do projeto e começando a voar sozinho? Como é isso para vocês de saber que aquela pessoa que você ajudou, no meu caso, quando eu saí, o meu professor, a gente se abraçou e chorou, e ele falou com essas palavras: eu espero que todas as portas, elas se abram na intensidade da tua entrega. Como é isso para vocês? Tu diz... Quando eles saem do projeto, eles vão tocar a vida deles. É que existem vários motivos que eles saem dos projetos, né? Mas o projeto ele contribui para a vida dele. Mas eu faço exatamente isso. Eu jamais vou trancar alguém lá no projeto, porque todos nós somos passageiros, enfim. Mas é sempre bem dolorido, porque a gente cria uma família, né? E eu passei por isso recentemente, até o ano passado. Muitos tiveram que seguir outros caminhos. Então, é difícil para mim também, e é difícil para eles, com certeza. Eu acho que, não sei para quem é mais difícil, não sei. Mas a gente, claro, né, adulto e maduro, a gente tem que entender. Mas me tocou muito, muito. Então, a gente teve, principalmente no grupo do juvenil, que é aquela faixa etária, né? A faixa etária do quero fazer outras coisas, quero ir para academia, agora eu vou namorar, agora eu vou começar a curtir a vida. Isso, por isso que eu disse que é vários motivos, porque é exatamente a faixa etária que eles vão... N caminhos. Então, a gente teve uma reformulação muito significativa, assim, de turma, principalmente nessa faixa etária. Mas, enfim, todas as turmas, quando um não quer mais... E a gente tem muita rotatividade lá também, muita, todos os anos. E tu, Gra? Pode, filho. Eu vim do projeto de Eldorado, e quando eu saí foi porque eu não conseguia mais dançar no projeto e dançar na escola. E eu precisava, para evoluir, eu precisava continuar dançando mais na escola de dança. E daí encerrei o vínculo lá com eles e tudo mais. Depois de uns anos, eu continuei morando em Eldorado, e eu sempre volto para lá para mostrar para a comunidade, para o projeto. Tem muitos alunos do projeto que me seguem, e daí eu fico assim, cara, eu preciso continuar buscando o melhor, porque eu sou o resultado que eles esperam. Não só eu, mas a carreira, a trajetória. E isso dá a perspectiva que, tipo, eu estou fazendo a minha aula aqui no projeto, mas eu sei que dá um caminho certo. Então, acho que esses know-how, assim, que aparecem, a gente tem que voltar para os lugares e falar assim, cara, dá certo, continua. Vai, foca que dá certo, entendeu? Acho que isso que eu penso, assim, de conseguir ver essa saída do bailarino como uma coisa muito positiva, sabe? Porque ele precisa voar para poder continuar que os pequenos sigam. E olhando lá para aquela pessoa que saiu e falar assim, caraca, olha onde eu posso chegar. Ou olha as outras possibilidades que pode ter, entendeu? Para mim é um pouquinho complicado isso, porque tem aquela questão do apego, né? E a galera ali do Explosão, eles ficam muito tempo. Então, por exemplo, eu estou fechando 20 anos de grupo, eu tenho 3 alunos que estão comigo há 20 anos. Então, eles realmente, eu participei de várias fases da vida deles. Quando criança, quando adolescente, agora eu tive 2 que ganharam o bebê, sabe? Então, tu vivenciar tudo isso. Mas eu acho que eu tive várias experiências que me ensinaram isso, que o importante é o amor que eu plantei dentro do coração deles. E o que eu falo para eles, a minha dança hoje, ela vive no corpo de cada um. Que foi aquele despertar. Quando eu falo a minha dança, eu falo do amor, do carinho, de como eu entendo a dança, da maneira que eu enxergo a dança, sabe? Então, eu vejo que está no coração de cada um deles. E que hoje, mesmo distante, né, a gente tem um bailarino que ele foi bolsista no Bolshoi, passou em cerca de 300 bailarinos, foi selecionado, virou bailarino profissional do Bolshoi. Agora, atualmente, ele está fazendo uma turnê na França, sabe? E é o Leonardo Silveira, o nome dele. Ele é do Balé de São Paulo. Então, tu vê eles voando. Aí eu tenho outros bailarinos, outros professores, outros também construindo, conseguindo seguir a dança, sabe? Isso é muito satisfatório. Eu acho que o que mais dói é quando a gente vê eles se perdendo e quando a gente vê, tem um baita talento e vai querer largar porque quer ir para a academia. Não entendendo que ele pode ir para a academia e ele pode continuar dançando. Aquilo que tu falou, abrir os horizontes. Eu não preciso
parar de dançar porque eu entrei numa faculdade. Eu não preciso parar de dançar porque eu estou trabalhando em X lugar. Não, a dança, ela me conecta tão bem. Por que eu vou deixar isso de lado? O que eu levo da vida? É o que eu vivo, são as experiências, é o sentimento, é o toque, é isso que eu vivo. Então, durante esses anos, eu vejo muitas pessoas falarem isso. Eu vou sair porque eu preciso focar nos estudos, porque eu preciso trabalhar. Mas quem disse que precisa parar? Faz uma vez, 1 hora. Mas se permite se te faz bem. E quando eu falo dança, eu não falo só dança, eu falo futebol. O que faz bem, não deixa de lado. Não deixa isso. Ah, mas eu não vou ser profissional da dança. Mas te faz bem, tu é ser humano. E a dança toca a alma das pessoas. E como essa questão da dança, eu queria que vocês falassem como é que funciona esse processo coreográfico. Porque uma coisa é a gente pegar bailarinos que vêm para uma escola onde passa por a linha de balé, jazz, contemporâneo, e aí cai numas urbanas. Já vem trabalhando linhas e curvas até chegar nas urbanas. Né? E já aconteceu o contrário, de sair das urbanas e entrar balé, jazz, para ter esse recurso. Mas, para vocês, como funciona isso, essa montagem coreográfica de corpos diferentes, com técnicas diferentes, vivências diferentes, e reunir isso tudo? Para nós lá, a gente realmente é a vivência. Mesmo que o bailarino não esteja preparado, a gente sabe que tem algumas técnicas que exigem mais. E vai da responsabilidade do profissional. Né? Então, a gente sabe que o balé clássico, o buraco é mais embaixo. Né? Contemporâneo precisa tu ter experiências, alguns laboratórios, experimentos. E lá no projeto, Danças Urbanas, que é mais o chão deles, até porque eles gostam mais. Então, para a criança, tem isso, né? Eu gosto mais disso, eu vou me dedicar mais isso. Aí, se eu chego lá com uma proposta contemporânea, pois é, e já faz o feijãozinho com arroz. Não é daquele... Isso é muito estranho, não? É muito estranho, que eu já começo a rir, aí já tenho um pouco mais de dificuldade. Mas sai, né? Mas sai daquele jeito. Mas eu tenho um grupo que abraça tudo. Graças a Deus, eu tenho um grupo que abraça toda a proposta. Sempre vai ter algumas resistências, mas, no fim, o resultado é positivo. Dentro do Explosão, né? Eu sempre estimulo eles meu corpo responde muito mais às urbanas que o jazz. Eu sempre falo para eles que o teu corpo responde o que tu quer. Tu pode fazer com ele o que tu quiser, né? Não estou dizendo entrando no âmbito profissional, estou dizendo no âmbito de dançar e ser feliz, sabe? Então, às vezes eu vejo muitas vezes uma cobrança de, não está perfeito, não está isso. A gente é ser humano, a gente não nasceu para ser perfeito. A gente vai ter nossos erros e acertos, sabe? E, para mim, a dança, ela é mais do que uma técnica. É o tocar. É que nem eu falei para eles da coreografia do Rio Grande do Sul. Não é para ser perfeito, é para ser verdadeiro. Então, sim, não entendam que eu não estou dizendo que não precisa fazer aula. Não. O que eu falo para eles? A dança nasceu para todo mundo. Ela escolhe todos os corpos, e todos os corpos podem escolher. Mas tem que mudar aqui. Eu não consigo, eu não sei, eu não nasci para isso. Segunda coisa, aula. Eu preciso ir lá nos fundamentos, na base, sabe? Vou fazer hip-hop, vou estudar aqui, o Baus, né? Vou trabalhar o jazz, vou trabalhar a posição de pernas, linhas e tudo, mas eu vou estudar. E a gente, como professor, é conquistar, é dizer, tu pode, tu quer? Então, vamos lá. Que nem o próprio jazz, né? Que tem o padrão que, às vezes, a gente acha, eu preciso de um pernão. Só que eu conheço bailarinos maravilhosos que não têm a perna aqui, mas tem tudo aqui quando entra no palco. E é isso que toca, entende? Então, a gente tenta buscar nessa percepção. Como coreógrafa, quando eu comecei, eu tentava querer fazer o que vinha na minha cabeça e montar. Não. Eu observo meus bailarinos e busco tirar o que eles têm de melhor para dar. Então, eu jamais vou colocar um bailarino que não está conseguindo fazer uma pirueta. Simples, né? Entrar no palco e ficar se sentindo mal. Ele vai fazer um movimento que o corpo dele vai se sentir bem. Então, eu estudo todos os corpos que eu tenho e trago. E eu acho, eles estão aqui e vão poder dizer, eu sou uma pessoa que eu vibro muito, eu entro dentro do personagem, do que eu vou trazer. Então, eu acho que eu entro com tanta fascinação, que eu quero isso, que daí a gente vai fazer isso, que daí vai cair coisa assim, que vai entrar, que não sei o quê, e eles acabam abraçando a proposta. Né? E aí vai crescendo,
vai se construindo, e aí, graças a Deus, a gente vai conseguindo os resultados que a gente vem conquistando hoje. Eu acho que, para mim, eu não tive muitas experiências assim, de coreografar grandes grupos, mas, como bailarina, eu sentia que essa educação que a dança traz dentro do projeto, ela nos dá muita garra de buscar. Então, a nossa dança reflete sobre isso. A garra, eu estou ali, estou com vontade. Não sei se eu vou esticar o pé, mas eu estou com vontade. Então, acho que é um grande potencial dos bailarinos que vêm desses projetos sociais ou dessas realidades. E acho que o professor está ali para potencializar isso. Então, vou usar disso para ser o uau da coreografia. Vou usar disso para que a mensagem seja passada, para que a alma chegue lá na plateia. Então, acho que isso que um dia o professor chegou em mim e falou assim, tá, mas testa o jazz. Eu dançava muito estilo livre, fazia solo para mim mesma, no estilo livre, e daí eu já tinha vindo da ginástica, daí eu colocava umas coisas muito loucas lá, e daí eu assim, tá, testa o jazz, porque você tem essa linha muito expressiva de se entregar. E eu falei assim, nossa, tá, mas o que é isso? E daí eu fui conhecer técnica, e daí foi mergulhar em muitos estudos para entender o que a técnica precisa para potencializar o que eu já tenho. E eu acho que o mais incrível dessas realidades é que a gente tem muita garra. Muita garra. E essa garra só nasce pelo incentivo do professor, por esse olhar do professor e dizer assim, ó, tu não é mais do que ninguém, as pessoas do teu lado não são diferentes, você pode, você está aqui, você consegue, deu. E aproveitando o teu gancho, eu acho que a maneira como tu leva, né? Exemplo, a dança, a gente sabe que ela é um universo muito amplo. A gente tem essa parte mais competitiva, onde eu preciso estar me destacando, que eu preciso isso. A gente sabe que tem essa, né? Mas, pelo menos para mim, eu defendo a dança como esse universo que ele traz cor, que a gente consegue chegar onde a gente quer, que a gente consegue fazer o que quiser. Então, por exemplo, eu estou dançando aqui, tu está dançando lá. Cara, quando eu danço bem, não importa se eu estou dançando na fila da frente ou na última e tem 40 na minha frente. De alguma forma, eu vou tocar as pessoas. Então, essa coisa da dança mais competitiva e tudo, não é que eu sou contra, não é o que eu acredito como arte, como dança. Eu acredito no amor, que vai nascer natural. Eu não preciso pegar uma técnica e me chicotear e ter que fazer 1000 exercícios. Eu não acredito. Eu acho que a técnica ela pode ser prazerosa, o processo pode ser prazeroso. Eu consigo, sim, trazer um trabalho de qualidade, respeitando todos os corpos, colocando se é alto, se é baixo, se é gordinho, se não sei o quê. Entende? Porque, para mim, a dança ela é para todos os corpos, para todas as pessoas. Então, é isso que eu acredito. Então, quando a gente consegue, sei lá, a gente conseguiu ganhar como danças urbanas, né, que a gente ganhou em escola. Eu fico muito feliz, porque são anos estudando, e eu podia muito bem selecionar os melhores desses 300 e trazer para cá. Não, tanto que a gente tem essa marca, chegou a explosão, não tem lugar no camarim. Não, sabe? Por quê? Porque eu trago todos. E se é para ganhar dessa forma, que eu consiga ganhando com todos os corpos que querem dançar, que é o que eu defendo. Então, quando a gente consegue ter, né, a gente foi para Santa Catarina, ganhou a melhor pesquisa coreográfica. Por quê? Porque era muito estudo, era vamos fazer isso e coisa, e não foi selecionado. Essa turma vai para a viagem? Vamos. Todos vão dançar? Vamos. Indiferente se tem um que dança mais, menos, a gente conseguiu vários resultados botando todo mundo dançar. Respeitando. Claro que foi, né? 1000 anos. Mas a gente conseguiu. Então, eu acho que isso é muito satisfatório. É dizer, cara, a dança nasceu para todo mundo. Olha aí, a gente conseguiu, cara, a gente está do lado desse X-grupo que é bó. E a gente está aqui, trazendo essa verdade, dizendo, cara, a dança é para todo mundo, que a dança vem. Então, eu acho que não tendo essa seleção e conseguindo o resultado, assim, a gente fica, meu Deus. É muito incrível essa abordagem e a maneira que consegue construir o caráter, a personalidade e também impactar nos sonhos das crianças, né? E quando a gente fala sobre impactar nos sonhos, e a gente pode falar sobre a criação de uma corrente do bem para poder colocar essas pessoas, essas crianças, no jogo da vida, a gente hoje aqui conseguiu, graças a todo mundo, reunir 1 tonelada de alimentos. E isso é histórico para ajudar as pessoas. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas, porque 1 tonelada de alimento, para quem tem o seu arroz e feijão todo dia, pode não ser nada, mas para quem não tem, faz muita diferença. Bom, quero agradecer aos 3, muito obrigado, viu? Não foi difícil, tá vendo? Ai, estou nervoso, foi muito fácil.
E, em nome do Swing Dança, a gente agradece o tempo que vocês estiveram aqui com a gente. Espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas sobre trabalhar com almas tão reais, que é a galera do Projeto Social. Beijo do Preto e vamos embora, que tem que sair a premiação que a galera está esperando.